Olá pessoal, tudo bom? Então aqui na nossa segunda aula sobre função quadrática, a gente vai ver como construir o gráfico de uma função quadrática, tá? Então primeiramente, a gente tem que saber o seguinte, o gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola, tá? Então essa curva aqui é a parábola. Repara que a parábola tem uma abertura que a gente chama de concavidade, tá? E essa concavidade pode estar virada para cima, como é o caso deste gráfico, ou ela está virada para baixo, tá? E um detalhe, outro detalhezinho aqui. Repara que a função quadrática, o gráfico dela vai descendo, no caso de uma parábola com concavidade virada para baixo, para cima. Chega num ponto aqui embaixo, ela começa a subir, não é? Esse ponto aqui, que a gente chama de extremo da função, nós indicamos pela letra V e é chamado de vértice, tá? Se eu tenho uma parábola virada para cima, esse extremo aqui é o mínimo. Por que é o mínimo? Porque é o mais baixo que o gráfico chega, certo? Então, o vértice de uma parábola de concavidade para cima é o mínimo que a função chega. E aqui, quando a parábola tem concavidade virada para baixo? Repara que o vértice é o lugar mais alto que a parábola chega, não é? Então, a gente fala que aqui é o máximo dessa parábola, tá certo? Bom, para a gente construir o gráfico de uma função quadrática, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Se fosse uma função afim, a gente sabe que o gráfico é uma reta, e para definir uma reta eu preciso apenas de dois pontos, né? Então, função afim, tranquilinha, tem um ponto, tem outro ponto, liguei os dois, tem a reta. Com a parábola é um pouquinho mais complicado, eu preciso de mais pontos. Geralmente a gente pega em torno de uns 5 pontos de início, tá? Então, como exemplo, vamos construir o gráfico das seguintes funções. Então, tem esse gráfico aqui, essa função, né? f de x igual a x² mais 2x. A gente joga valores para o x e calcula o valor do y jogando na formulazinha dela, né? Na lei de formação. Dica, pegue valores pequenos, ó, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, opa, menos 2. E eu vou pegar um menos 3 aqui, por exemplo, para ver o que acontece, tá? Números menores são mais fáceis de fazer as contas, ó. Então, quando x for zero, o meu y vai ser 0 ao quadrado mais 2 vezes 0, né? Que é 0 mais 0, que é 0. Então, eu vou ter esse ponto aqui, ó, o ponto 0, 0. Já vou achar ele lá no eixo cartesiano. Bom, se aqui eu tenho o eixo x e aqui o eixo y, o ponto 0, 0 é esse cara aqui, correto? Quando x for 1, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2, 3. Então, qual é o ponto que eu tenho? Quando x for 1, o y vale 3. Então, se eu falar que aqui é o 1, seguindo aqui a mesma escala, 1, 2, 3. Então, vou ter este pontinho aqui, certo? E quando x for menos 1? Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 fica. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1, 2. Só que aqui a gente tem que fazer a regra de sinal, né? Mais com menos, menos. Então, vai ficar menos 1. Então, o ponto que eu tenho é o menos 1, menos 1. Então, x menos 1, y menos 1. Então, eu tenho este pontinho aqui, certo? E quando x for 2? 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai dar 8. Então, eu tenho o ponto 2 e 8. Se aqui é o 2, 3, 4, e nem vai caber, né? O 8 vai estar lá em cima, vai estourar aqui o espaço da tela. Vamos ver o menos 2. Menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2. 2 negativo ao quadrado, base negativa, expoente par fica positivo. 4, mais com menos, menos, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0.
Então, o ponto que eu tenho é o menos 2 e 0. Se aqui é o menos 1, temos aqui o menos 2, certo? O ponto menos 2, 0 é esse cara aqui, ó. Está pegando aqui no meu eixo. E por fim o menos 3. Menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3 é igual. Base negativa, expoente par fica positivo, 3 ao quadrado é 9. Mais com menos, 2 vezes 3, 6. 9 menos 6 é 3. Então, o ponto que eu vou ter é o menos 3 no x, 3 no y. Então, menos 3 no x, 3 no y. Então, olha os pontos que eu tenho. Eu vou até pintar de uma cor diferente para dar destaque. Ó. Eu tenho este ponto da parábola, este, um lá em cima, né? Lembra o formato da parábola, é uma curva. Tá? Ela é curva, não é reta. Eu não vou ligar os pontinhos reto. Tá? Eu tenho que tentar fazer ela meio curvada. Então, vai ficar mais ou menos assim meu gráfico. Ó. Venho, virou, subiu e vai embora para os dois lados. Tá? Tá certo que meu desenho não ficou lá grande coisa, então eu fiz no computador. Repara que está parecido, né? Ó. Eu tenho aqui o ponto menos 1, menos 1. Está aqui, ó, quando x é menos 1, y menos 1. Tem aqui o 0, 0, o menos 2, 0 e por aí vai, tá? Então está aqui o gráfico dessa primeira função, certinho? E aí, nesse exemplo B, eu peguei uma função que tem o cara com x² negativo para ver como é que fica, tá bom? Vamos lá, pessoal. Mesma coisa do que a gente fez no outro exemplo, né? Só que neste caso aqui, o a da função é menos 1, então o a é positivo, né? O a é maior que 0. A gente vai ver como que isso aqui influencia no formato do gráfico, né? Então vamos pegar aqui valores pequenos, 0, 1, menos 1, 2, menos 2 e 3, por exemplo. Lembra que eu vou substituir esses valores na lei de formação da função, né? Que é menos x ao quadrado mais 4. Então, aqui fica menos 0 ao quadrado mais 4. 0 ao quadrado é 0, então menos 0 mais 4 dá 4. Então, eu vou ter o ponto 0 e 4. Tá? Mesma coisa, eixo x, eixo y. Então, quando o x for 0, o y vai valer 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu vou ter um pontinho aqui em cima. Ó. Deixa eu pôr ele de verde para dar um destaquezinho. Ó. Então, eu vou ter esse pontinho aqui. Certo? Então, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Próximo valor, 1. Cuidado com uma coisa aqui, pessoal. Ó. O negativo, ele está de fora, ele não tem que obedecer o expoente. Então, o negativo continua, então fica menos. 1 elevado ao quadrado é 1, 1 mais 4. Menos 1 mais 4 é 3. Então, o ponto vai ser 1 e 3. E aqui, menos, que está de fora, e no lugar do x eu vou pôr menos 1. Então, vai ficar o menos 1 aqui, ó. Negativo da fórmula, negativo que o 1 tinha, parêntese para ele obedecer o expoente 2. Isso aqui mais 4. Então, ó, o negativo continua, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, mas como tem esse negativo, ele continua negativo. Menos 1 mais 4, 3. Então, olha só, vou ter o ponto menos 1 e 3. Já tenho dois pontos aqui que eu tinha esquecido de colocar. Ó. Aqui o 1, aqui o menos 1. Né? Então, 1 e 3, menos 1 e 3. Então, olha só, eu já tenho mais dois pontinhos aqui. Este cara e este outro cara. Certo? Vamos calcular mais dois pontos? Quando x for 2, então menos da fórmula, 2 ao quadrado mais 4. O menos continua de teimoso, 2 ao quadrado é 4, com mais 4, 0. Então, eu vou ter aqui 2 e 0. E quando x for menos 2? Negativo da fórmula, e como agora o x é negativo, eu tenho que pôr ele entre parênteses.
mais 4. Este negativo continua de teimoso, né? Menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par é positivo, então fica 4, só que como este negativo continua de teimoso, eu vou ter menos 4. Menos 4 com 4, 0. Então, outro ponto que eu vou ter é o menos 2 e 0. Jogando lá no nosso eixo, aqui tem o 2, aqui eu tenho menos 2, né? 2 e 0 pega bem no eixo x, menos 2 e 0 pega bem no eixo x. Tá? Repara que já está formando meio que o contorno da nossa parábola, não é? E aqui, quando x for 3, menos da fórmula, 3 ao quadrado, mais 4. O menos continua de teimoso, 3 ao quadrado é 9, com mais 4, devo 9, tenho 4, devo 5. Então, eu vou ter o ponto 3 e menos 5. Então, aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e o menos 5 está aqui, quase que não coube. Então, quando x for 3, ele vai pegar lá embaixo o menos 5. Então, eu tenho este outro pontinho aqui. E como que eu vou construir a parábola? Ligando os pontos, tá? Então, olha o que eu vou ter, fazendo curvinha, ó. Tem que tentar fazer meio curvadinho, meio arredondado aqui, tá? Não é a coisa mais agradável do mundo de se fazer, mas a gente consegue, ó. Tá chegando perto. Nossa, horrível. Aí. E para o outro lado, segue o baile também. Então, essa parábola mal feita acaba sendo o esboço do gráfico da função f de x igual a menos x² mais 4. Certo? Repara que eu fiz aqui no GeoGebra, ficou bonitinho, ó. O vértice é realmente o 4, ele pega o eixo x no 2 e no menos 2, né? É óbvio que o gráfico que o aplicativo fez fica muito mais bonitinho, certo? A essa altura do campeonato, quem foi atento percebeu o seguinte, que a concavidade da parábola, que pode ser para cima ou para baixo, depende de alguma coisa, não é? Então, nós podemos notar pelos dois exemplos que uma parábola pode ter sua concavidade voltada para cima, né? Ou voltada para baixo. E a gente consegue descobrir se a parábola vai ser côncava para cima ou para baixo sem construir o gráfico. Quem determina isso é o seu coeficiente A, o carinha que acompanha o x², né? Lembra que uma função quadrática ela tem essa cara aqui, ó. A vezes x², opa, um A que acompanha x², mais B que acompanha o x e o C que está sozinho. Então, quem vai determinar se a parábola vai ser côncava para cima ou para baixo é o A. Então, regrinha. Se o A é maior que zero, concavidade para cima. Ó. Se o A é maior do que zero, côncava para cima. Se o A for menor do que zero, se ele for negativo, concavidade para baixo. Aí, pessoal, eu costumo lembrar assim, ó. Põe o A maior que zero, põe o A menor que zero, certo? Se o A é positivo, eu estou feliz, eu faço um rostinho feliz. Né? Se eu estou positivo, eu faço um rostinho feliz. Se eu estou negativo, eu faço um rostinho triste. Se eu estou feliz, deixa eu fazer mais para cá, ó, concavidade para cima. Se eu estou triste, porque o A é negativo, concavidade para baixo. Então, se eu desenhar o rostinho, rostinho feliz, A positivo, côncava para cima. Rostinho triste, A negativo, côncava para baixo. Tá? Então, de novo, quem me indica se a parábola é côncava para cima ou para baixo é o A. Tá certo? Por exemplo, ó, sem fazer gráfico nenhum, dê a concavidade das seguintes funções quadráticas. Como que eu faço isso? Vejo quem que é o coeficiente A, quem que é o cara que acompanha o x². Ó. Como o x² está sozinho, tem 1 aqui. O A é igual a 1. O 1 é maior do que 0. Como é que é o negócio? Se eu posso estar, então, positivo
ou posso estar negativo, né? O saldo da minha conta, por exemplo. Se eu estou com um saldo positivo, eu estou feliz. Se eu estou com um saldo negativo, eu estou triste. Então, se o A é maior do que zero, concavidade para cima, né? Então, opa, não é essa cor que eu quero uma cor que vocês enxerguem. Se o A é positivo, essa parábola é côncava para cima, certo? E aqui, no item B, eu tenho que achar o valor do coeficiente A, que é o cara do x². Quem que está acompanhando o x²? É o negativo e tem um 1 escondidinho. Então, A é menos 1. Se o A é menos 1, ele é menor do que zero, ele é negativo. E se eu estou negativo, carinha triste para baixo. Então, a parábola é côncava para baixo. Aqui na letra C, para a gente treinar, coeficiente A é o primeiro cara? Jamais! O coeficiente A é o cara que acompanha o x², olha a pegadinha. Eu não tenho que ficar olhando para o primeiro cara, eu tenho que ficar olhando para o x². E a ordem pode mudar. Repara que quem acompanha que o x² agora está no meio da minha função. Nossa, mas pode isso, professor? Claro que pode. O que o seu coraçãozinho conseguir imaginar. Então, ó, o cara que acompanha o x² é o menos 3. O A é negativo. Se o A é negativo, a parábola vai ser côncava para baixo. Carinha triste. E aqui, professor? Vamos descobrir. O A não é o primeiro cara, muito menos o segundo. Olha só o x² lá no finalzinho para sacanear a gente. Entendi. Então eu tenho que procurar o x². Exatamente. Mas quem está acompanhando o x²? Repara que na frente dele não tem nada, então tem 1. Mas esse 3 aqui. Essa função é a mesma coisa de eu escrever f de x é igual a menos 8 mais 3x menos 1/3 de x². Eu só peguei e fiz 1 vezes x² para ficar aqui em cima. Tá? Então, disso aqui, o A vale mais 1/3. Aqui é mais, tá? O A vale mais 1/3. Como o A é positivo, né? 1/3 ainda é positivo, essa parábola é côncava para cima, tá? Carinha feliz, certinho? Então, cuidado com essas pegadinhas aqui, tá bom? E no exemplo 2, ele me pediu para determinar um valor de m, né? De modo que a parábola representada por esta função aqui, ó, a minha função é y é igual a m menos 3 vezes x² mais 2, né? Tem a sua concavidade voltada para baixo. Tá, como que eu vou fazer isso, professor? Bom, primeiro vamos ver o que eu tenho, né? Eu tenho que a função é m menos 3 x² menos 2x. Se eu quero concavidade voltada para baixo, eu tenho que garantir que o A seja menor do que zero, né? Ó, A maior do que zero, carinha feliz, parábola côncava para cima. A menor do que zero, carinha triste, parábola côncava para baixo. Então, aqui, pessoal, eu tenho que descobrir o seguinte. Quem que é o A? Lembra que o A é o cara que acompanha o x²? Então, o A é esse negócio todo aqui, ó, m menos 3. E para eu ter a concavidade voltada para baixo, né, para concavidade para baixo, o A tem que ser menor do que zero. Mas o que a gente acabou de descobrir? Que eu não sei o valor do A. Ele deixou que o A vale um m menos 3, né? O que eu faço? Substituo aqui. Então, m menos 3 tem que ser menor do que zero. Então, m tem que ser menor, passa esse 3 para cá, de 3. Ou seja, qualquer valor menor do que 3 que eu colocar aqui, vai garantir que este cara seja negativo.
Então, o cara que acompanha o x² é negativo e a parábola é côncava para baixo. Ó, vou até fazer um teste totalmente desnecessário. Se eu pôr m igual a 1, né? 1 é menor do que 3, olha o que vai dar. 1 menos 3 menos 2. A função vai ficar y é igual a menos 2x² menos 2x. O cara do x não influencia em coisa nenhuma na concavidade da parábola. É o cara do x² que influencia. Esse cara é negativo, parábola côncava para baixo. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos, gente. Até mais!